Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso curso online Pregação Excelente. Eu não tenho palavras para agradecer a você pela confiança que você depositou neste curso e eu espero que você, ao concluí-lo, esteja imensamente satisfeito com o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui. Portanto, eu espero que em cada aula deste curso você possa aprender coisas novas e que você possa também revisitar ideias que você já possui, se lembrar de textos que você já leu, de aulas que você já viu, das pregações que você assistiu ao longo da sua vida cristã. E o meu desejo sincero é que este curso possa contribuir em muito para o seu crescimento como pregador e como pregadora também da palavra de Deus, despertando o dom que Deus lhe deu, esse dom que acaba sendo uma bênção na vida da igreja como um todo, não é? O grande dom, o grande presente que Deus nos dá de termos conhecido ao longo da nossa vida pregadores e pregadoras que nos marcaram através de sermões maravilhosos. O objetivo deste curso, portanto, minha gente, é capacitar inicialmente aquelas pessoas que ainda estão começando como pregadores e pregadoras e precisam dos primeiros passos e muitas vezes já têm a oportunidade de pregar, mas como aconteceu comigo, assim, vai realmente engatinhando e geralmente a primeira experiência não é muito boa, as primeiras, na verdade, né, não são muito boas, mas este curso também se destina àqueles que já são um pouco mais experientes, que já têm um conjunto, né, de pregações já realizadas, mas que desejam progredir. E também, um último grupo, que seria pretendido, né, seria público-alvo também deste curso, são pregadoras mais experientes, pessoas que já desenvolvem de repente o ministério pastoral e, assim como eu, desejam se capacitar, desejam renovar as informações e eu creio que este curso, portanto, ele atinge esses três públicos, desde o básico, o iniciante, até o veterano, que, como um bom discípulo de Cristo, é um aluno, uma aluna, e querem sempre fazer o seu melhor. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas, minha gente, ao nosso curso aqui. Espero que Deus use o que a gente vai fazer. Antes de começar, eu estava orando aqui e pedindo que Deus abençoasse, que aquilo que eu viesse a falar aqui, o que eu viesse a comunicar, a compartilhar com vocês, o meu pedido realmente sincero é que Deus possa usar isso e que essa habilidade que você tem, essa paixão que você tem de pregar a palavra de Deus possa ser potencializada, possa ser aumentada e equipada com aquilo que a gente vai oferecer no curso Pregação Excelente. Eu quero falar um pouquinho sobre mim, me apresentar aqui para aqueles que ainda não me conhecem, não é? O objetivo aqui é simplesmente dizer a você, né, que aquilo que eu vou compartilhar aqui não surgiu do nada, que há uma história por trás disso e que nos irmana nesse momento aqui, neste curso, como pessoas apaixonadas pela pregação. Então, minha gente, a minha experiência tem sido essa, e o que também implica uma luta para conciliar, né, ministério pastoral com docência, etc. Né? Gente, qual é o conteúdo do nosso curso? É o que você está vendo aí. Nós vamos ter estamos, né, já começando aqui uma pequena introdução, mas eu vou falar um pouco mais detalhado sobre os primeiros passos na tarefa, no caminho da pregação. Depois nós vamos ter uma pequena parte teórica. Eu não quero tornar o curso aqui excessivamente teórico, não é o objetivo, mas também a gente precisa de alguma teoria para que
a nossa prática ela seja uma prática produtiva realmente, e não apenas atirar para todos os lados, né? A gente precisa ter uma base teórica e eu pretendo aqui oferecer um conteúdo, minha gente, que dê a você plenas condições de começar bem mesmo na área da pregação e capacitar, potencializar você que já é pregador. Então, depois nós falarmos sobre o que é um sermão, a gente vai mostrar como a gente pode criar um sermão nota 10, um sermão excelente, do zero. Quer dizer, antes até mesmo de termos já o assunto ou o texto para pregar. A gente vai então, depois de uma parte mais, vamos dizer assim, o corpo realmente desse curso estará no capítulo 3. Depois a gente vai ver como é que a gente deve pregar, quais são alguns conselhos. Também vou compartilhar muito da minha experiência como pregador do Evangelho. E, por último, a gente vai ter alguns conselhos aí, como um tipo de conclusão, mas a gente, como estudante da Palavra de Deus e como eternos discípulos, né, nós e servos também da Igreja de Cristo, do povo de Deus, a gente nunca vai deve achar que a gente chegou já naquele patamar, vamos dizer assim, de quase perfeição. Isso aí não existe, né, gente? Cada sermão, cada experiência de pregação é única e depende de vários fatores, então a gente que prega precisa sempre estar se aprimorando e levando a sério questões de renovação mesmo, né? Até do repertório, do conteúdo e da nossa forma de pregar, e a gente também deve estar sempre se esmerando em melhorar a nossa comunicação, a nossa oratória, a nossa leitura das escrituras, nossa interpretação, etc. Bem, gente, eu quero só dar uma palavrinha dizendo aqui como é a dinâmica do nosso curso, tá certo? Veja bem, tudo que eu vou falar estará acompanhado de slides, como vocês estão vendo. Eu estou organizando esses slides como um e-book que estará disponível para vocês daqui a um tempinho. E nos slides nós temos o conteúdo assim que eu julgo ser suficiente para que você possa extrair o melhor possível do que a gente vai falar aqui, tá certo? Então o conteúdo que estará nos slides, ele fornece a parte teórica mais, vamos dizer assim, mais do que suficiente para que você realmente tenha uma base boa na área da pregação. E aí, mais adiante, a gente vai começar a substituir isso pela palavra homilética, que é a disciplina que cuida, que trata, que lida com a elaboração e a pregação de sermões. Então, a gente começará a falar disso, daqui a pouco a gente vai definir e vamos ver a etimologia também da palavra homilética, tá? Então, nossas aulas são em vídeo, como vocês estão acompanhando. Eu vou procurar fracionar aqui a nossa exposição em vídeos não muito longos, para que você também possa digerir o conteúdo que está sendo passado, né? E você possa ter um certo controle também do andamento do seu curso, tá certo? Você pode assistir, reprisar as aulas quantas vezes você quiser durante o prazo de 12 meses. Então, o nosso curso aqui, ele estará disponível, o acesso a ele, né? Estará disponível a você durante um ano. É tempo mais do que suficiente, gente, não precisa nem disso tudo, para você realmente ter aí por parte deste curso aqui as ferramentas necessárias para você progredir consideravelmente na pregação, tá joia? Então eu procurei aí fazer uma compilação de diversas fontes de conteúdo. É claro que há um material que é original meu, mas há também, eu sempre vou citar, o material de outras pessoas e mais propriamente de especialistas na área da homilética.
Eu sou um ávido leitor de livros de homilética ou de pregação, desde que eu me converti muito novo, mas já naquela época eu sentia assim uma certa inclinação para pregar, mas eu, às vezes que eu fiz de forma muito, vamos dizer assim, muito primária, né? Com muita dificuldade, muito nervosismo, etc. E ao longo dos anos, especialmente depois de entrar no seminário, em 1990, a partir dessa data, eu procurei comprar todos os livros que surgiam, que eram publicados na área de homilética. E tem uma biblioteca razoável nessa disciplina. Não é minha área de ensino, assim, no seminário, eu acabei ficando em teologia e filosofia, mas a homilética é uma paixão que eu tenho, porque como pastor, a tarefa de pregar semanalmente, né, 2 sermões dominicais e um estudo bíblico no meio da semana, e além das ocasiões de convite para pregar em outras igrejas, outros locais, faz com que eu queira estar sempre procurando ver em que eu posso melhorar. Tenho feito também cursos de várias pessoas, vários especialistas, e o que eu vou compartilhar então nesse curso é um pouco da mistura disso tudo, gente. Muito da minha experiência como pregador como pastor de igreja, com essa tarefa de pregação semanal há 31 anos. Também é fruto do que aprendi no seminário. O meu professor foi o pastor Gilton Moraes, doutor Gilton Moraes, meu amigo querido, e assim, a quem devo muito, e é uma honra ter o convívio com o pastor Gilton, o doutor Gilton, excelente, exímio pregador, excelente homileta, uma das maiores autoridades do Brasil, se não a maior na área da homilética. Devo também, uma parte do que eu vou apresentar aqui vem da riqueza de conteúdo transmitida pelo Dr. Gilton. E também a terceira parte aqui do que eu vou apresentar vem das leituras que eu fiz, dos livros que eu estudei e das técnicas e teorias que aprendi com autores americanos e brasileiros também, mais propriamente com americanos, acerca dessa tarefa, né, da pregação, da homilética e da tarefa da pregação, né? E acompanho sempre cultos de várias igrejas do Brasil, do exterior, agora com a grande ferramenta que é a internet. O canal do YouTube disponibiliza para a gente assim, o que a gente precisar em termos de pregação. E tenho acompanhado, sempre acompanho pregadores americanos e assim, europeus também, mas mais americanos, e estou o tempo todo tentando entender, refinar a minha metodologia de pregação, e o objetivo realmente é ser fiel na transmissão da mensagem da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, respeitar o auditório, o público, e causar um impacto positivo com a pregação, causar o impacto que Deus deseja que seja causado na audiência através da pregação. Tá joia, minha gente? Então, eu pressuponho que você já tem experiência em acompanhar e avaliar sermões, e pode ser que o que eu vou apresentar aqui não seja tão novo para a maioria de vocês, mas mesmo assim eu creio que vai ser de grande utilidade para a sua vida de pregador e pregadora, tá joia? Então nós vamos começar aqui o nosso curso e vamos começar pelo começo mesmo, tá joia, gente? Vou aqui mostrar esse slide inicial, e a ideia aqui é mostrar que a tarefa da pregação, como a gente vai ver, ela não se resume apenas à preparação objetiva e direta do sermão. Não, há todo um trabalho por parte daquele que vai pregar. E é esperado da pessoa que vai pregar, da pessoa que tem essa tarefa honrosa e muito digna,
de pregar o evangelho, de pregar uma mensagem, transmitir uma mensagem bíblica, é esperado que essa pessoa ela seja alguém que, antes de pregar, investiu na preparação espiritual para esse momento, né? Então aí nós temos, minha gente, 4 momentos importantes no que a gente chamaria de, vamos dizer, de pré-entrega da mensagem, ou até mesmo o que antecede a preparação do sermão. O objetivo aí é o seguinte, é aliar um olhar mais aprofundado sobre as escrituras sagradas, que é o fundamento da nossa mensagem bíblica, e, ao mesmo tempo, saber e buscar, portanto, a direção do Espírito de Deus, né? Uma vez que o Espírito Santo é o Senhor da pregação, então é aquele que nos habilita a pregar, nos inspira, se buscarmos a sua direção, nos inspira ao longo do sermão, convence o pecador, convence o nosso público. Não são apenas as nossas habilidades persuasivas que fazem isso, mas é o Espírito de Deus que faz isso. E os resultados da nossa pregação, eles estão sob a direção e sob o trabalho de convencimento do Espírito Santo. Portanto, o que eu vou dizer aí, gente, já seria, na verdade, vamos dizer assim, básico para cada um de nós, né? Primeiro, é óbvio, orar antes e durante a preparação do sermão. É claro que o sermão ou o material que vai ser pregado precisa ser regado como se fosse uma planta, regado pela oração e pelo anseio realmente para que Deus dirija, nos conduza para que aquilo que a gente escolheu como texto, como assunto, as palavras que vamos falar, que tudo isso resulte para a glória de Deus e para a bênção do nosso público. Em segundo lugar, embora a gente possa abrir a Bíblia e pregar sem termos nada escrito, e embora em algum momento na vida dos pregadores e pregadoras houve alguma ocasião em que você foi chamado de última hora para pregar e não teve tempo de se preparar, isso pode acontecer sim, mas via de regra, a pregação ela é antecedida por um trabalho de pesquisa e de produção textual. Portanto, papel ou iPad ou notebook, o computador, não importa, né? E a Bíblia, aqui você frequentemente usa, a tradução, a versão que você frequentemente usa, e uma outra tradução para que a sua visão do texto ela possa ser melhor aprofundada. Claro que se você tiver mais de 2 traduções, a sua versão e a outra, uma terceira tradução, isso pode dar pode abrir um leque de possibilidades maiores quando você fizer a interpretação, o trabalho de exegese, ou seja, o trabalho de tentar extrair do texto o sentido original pretendido pelo autor. Não apenas o significado das palavras, mas o sentido pretendido pelo autor ao usar aquelas palavras. Uma concordância bíblica ou chave bíblica, onde você tem uma palavra e você tem diversos versículos, às vezes dezenas, onde aquela palavra aparece. E, além da versão bíblica que você usa, um bom comentário bíblico daquele texto, aquela passagem que você vai sobre a qual você vai pregar. E neste caso, nós temos o recurso grande das Bíblias de estudo,
cujas notas de rodapé servem como um pequeno substituto dos comentários bíblicos. Claro que um comentário ele tem uma amplitude de análise textual. As Bíblias de estudo elas têm, até pelo próprio espaço destinado ao comentário, ela fornece ali informações básicas e muitas vezes alguns insights sobre o texto. O ideal, portanto, é a gente ter um comentário bíblico. Hoje existem não apenas excelentes comentários em livros físicos, mas também nós temos o recurso de livros, de e-books, como por exemplo os livros que nós podemos adquirir, né, no site da Amazon. E basta ter o aplicativo do Kindle, não estou ganhando nada para isso, gente, viu? Mas o aplicativo, e ali você pode comprar, adquirir, muitas vezes por menos da metade do preço, um bom comentário bíblico nessa versão de e-book, né, ou muitas vezes um PDF. Portanto, isto aí, minha gente, são os recursos assim básicos para você se preparar para começar a elaborar o seu sermão, tá certo? Durante a semana, na semana do sermão, na semana da pregação, você precisa, além do seu momento de oração diário, que você certamente já faz, aquele texto que você já lê para sua reflexão, você precisa também separar um momento específico, que não precisa ser necessariamente longo, para você ter um momento voltado unicamente para a pregação. Então, se você vai pregar no domingo, cada dia, segunda, terça, até o sábado, mesmo que você já esteja elaborando o sermão, você precisa separar um tempinho para, de forma específica, se ocupar com a dependência de Deus em relação ao seu sermão. Tá certo, gente? No nosso curso aqui, pessoal, só uma observação. Veja, eu não vou ficar espiritualizando, nem tentando passar a imagem de uma coisa muito, assim, formal. Não, todos nós lidamos com o problema da administração do tempo. Todos nós lidamos com as demandas da vida. Nem sempre a gente tem uma hora e tanta por dia para se dedicar a preparar, a gastá-la com um sermão, mas mesmo não tendo tempo de sobra, é possível sim, reservando um pouco de tempo diário, nos prepararmos e pregarmos, elaborarmos e pregarmos um sermão excelente. Tá certo, minha gente? Claro que com tempo de sobra é muito melhor, mas mesmo sem ter um tempo grande, se nós tivermos aí meia hora, uma hora diárias, já dá para a gente se preparar adequadamente dentro da nossa realidade para pregarmos um sermão que seja fiel ao texto bíblico, glorifique a Deus e traga crescimento espiritual e fortalecimento e a mensagem de Deus para o nosso público. Portanto, esse momento aí do devocional ao longo da semana é muito importante, porque a gente foca, a gente acaba dando a atenção necessária, né, para que o nosso sermão seja não apenas um produto de um esforço humano, mas que seja justamente potencializado pela ajuda de Deus. Em quarto lugar e último, a gente verá que um sermão pode começar a partir de um texto bíblico ou pode começar a partir de um assunto. Vamos ver isso direitinho, tá bom? E aí é interessante que você, se lhe foi dito, você é chamado para pregar sobre tal assunto, de repente você está numa série, você já é pastor, está numa série de mensagens, ou então você surgiu a oportunidade, não lhe deram o assunto e deixaram você livre. Bem, qualquer que seja a situação, é importante que você
faça uma leitura do seu estado de alma. Ou seja, se eu vou pregar domingo que vem, hoje, digamos que hoje seja segunda-feira, terça-feira, se eu vou pregar domingo que vem, como é que eu estou emocionalmente, como é que eu estou espiritualmente, qual é a grande preocupação que me veio, tem vindo à minha mente, e aí eu recebi esse convite para pregar, ou então eu tenho de pregar, e o que é isso como é que eu estou, qual é a leitura que eu faço de mim mesmo ao longo desta semana, como é que esse compromisso de pregar me encontrou, como é que eu estou, o que é que está se passando comigo. É interessante você fazer essa leitura, porque você pode não estar bem e você pode ser tentado ou tentado a pregar sobre a questão, acerca da questão que está ocupando a sua mente, ou seja, o fardo que você está levando. E às vezes é preciso se fazer o devido afastamento para que nosso estado de alma não vou usar um termo aqui, me permitam, gente, não contamine o direcionamento de Deus para a entrega, a elaboração e entrega do nosso sermão. Se a gente está com alguma ideia em mente, será que meus problemas estão de alguma maneira contribuindo para que essa ideia, para certos nuances dessa ideia? Então, se eu estou focando no problema pelo qual eu estou passando, portanto é preciso se fazer a devida correção disso a partir da fé, a partir daquilo que Deus deseja que eu transmita. Então a questão não é eu transmitir o meu sentimento para o meu auditório, mas transmitir o que Deus deseja que eu transmita, tá certo, gente? São então os passos iniciais.